Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Sim, é possível. Você não ter imóvel, você não ter um apartamento, não ter uma casa na praia, você não ter uma casa em si e mesmo assim você receber dividendos, você receber então aluguéis. Eu vou falar para você como que você faz isso, como que eu estou fazendo. Eu não tenho imóveis, mas todos os meses eu recebo aluguel. Fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser muito interessante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha. Nesse canal aqui eu gravo vídeos contando, relatando como que eu estou fazendo então para concretizar esse projeto aí de 4 anos, R$1 milhão. Já estamos a caminho, já passou um ano e nós estamos aí. Eu vou deixar um vídeo desse lado ou desse lado mostrando as 3 primícias, os 3 princípios que eu uso para chegar então para realizar esse projeto. Mas vamos lá no vídeo de hoje. A grande maioria das pessoas no passado, e existe pessoas até hoje, que sonha ter um aluguel. E é uma coisa bem interessante, né? Ter um imóvel para alugar. Porque você passa o mês, você continua fazendo suas coisas, de repente chega o dia então que vence o aluguel e você então recebe do inquilino ou da inquilina o valor do aluguel. Se você tiver 2, 3 imóveis aí, se você conseguiu juntar um certo valor, comprou os imóveis e alugou, isso é bem interessante porque você vai ter os seus rendimentos, ou seja, você mesmo você não estando trabalhando, aquele valor cai na conta. Muitas pessoas têm esse sonho, muitas pessoas realizam esse sonho, muitas pessoas fazem isso. Existe outras formas de você não ter o imóvel físico, ou seja, a casa em tijolo ali, o terreno ou o apartamento, e você receber então os aluguéis. A gente dá um nome aqui de dividendo. Como que você faz isso? Você investe então nos famosos fundos imobiliários. E já existe mais de 2 milhões de pessoas que descobriu essa forma de você ganhar dividendo ou aluguel todos os meses e investe então nos fundos imobiliários. Fundo imobiliário, na realidade, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz falando sobre fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos imobiliários, mas vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário, por exemplo, de logística. Com certeza, quando você está entrando em alguma cidade grande, principalmente aqui em São Paulo, quando você entra, você vê aqueles galpões, é isso, aqueles enormes galpões, onde as grandes lojas de varejo, outro tipo de loja, deixa os seus produtos ou faz ali a triagem dos produtos. O produto chega da fábrica e ali eles mandam ou para a loja ou para o cliente, ou seja, ali é um galpão que a gente chama galpão logístico. Existem outros tipos de galpões, mas eu estou citando esse aqui como exemplo. Inclusive, essa semana eu entrei aqui numa das cidades aqui próximo da onde que eu moro, e quando eu estava passando na BR eu vi aquele galpão lá, aquela coisa grandiosa, onde entra e sai caminhões. Bom, esse galpão logístico, o que acontece? Ele é alugado, a empresa, por exemplo, Casas Bahia, loja americana não vou citar não, né? Porque ela está com problema aí, mas Casas Bahia, Amazon, outro tipo de loja, não precisa ser necessariamente de varejo. Vamos pegar, por exemplo, o agronegócio, onde que as pessoas precisam armazenar os produtos, enfim, são galpões logísticos. Existe um fundo, vários fundos, mas existem os tipos de fundos que a gente chama de fundos de logísticas, ou seja, são imóveis que são alugados, que servem para depósito ou para transição de produtos. E aí, esses fundos de logística, eles recebem aluguéis desses imóveis. Quando você investe num fundo de logística, você vai receber um pouquinho que a gente chama de dividendo. É interessante que isso acontece todos os meses. Hoje, por exemplo, é dia 14 de fevereiro, isso. E é o dia, então, que alguns fundos que eu tenho na carteira pagam os dividendos.
Como eu estou começando agora, o valor ainda não é o suficiente para mim viver, por exemplo, na praia, assim, de cabeça para cima. Mas o valor que cai na conta, eu já consigo, por exemplo, pagar a minha luz, né? Ainda sobra um pouquinho, tá? Então o valor que cai na conta todos os meses, do meu fundo imobiliário, no dia 14, que é hoje, eu vou colocar desse lado aqui um print para você ver. Esse valor já dá para me pagar então a minha luz e sobrar um pouquinho. Ou seja, se eu parasse de fazer qualquer coisa, hoje eu não vou parar, mas se eu parasse de fazer, eu ficaria até o final da vida sem pagar luz, porque todos os meses vai cair então esse valor do fundo imobiliário, todos os meses no dia 14. Tem outros fundos que pagam outros dias, mas a maioria dos meus fundos imobiliário ele paga dia 14. Então cai na conta, é como se fosse então um aluguel. Então é muito simples. Agora, algumas vantagens que você tem quando você investe os fundos imobiliários e quando você compra o imóvel. A primeira vantagem, eu mostro inclusive nesse vídeo aqui, ou vai aparecer desse lado, mas a principal vantagem é que você não precisa de um valor assim, um valor grande. Para você comprar um imóvel hoje, você precisaria mais ou menos aí, não existe para você alugar, sei lá, 250, 300, 500 mil reais. Apenas com 10 reais você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. É claro que ele não vai render o mesmo valor do aluguel que tem um imóvel que custa 300 mil, mas ele rende um pouquinho. Então, quanto mais cota você vai tendo dos fundos imobiliários, maior vai ser o seu aluguel, entre aspas, o seu a gente chama de dividendo ou também de proventos, tá bom? Então, respondendo a pergunta, sim, é possível você ter aluguel sem você ter um imóvel físico, um bem físico. E além disso, tem a questão da vantagem. Quando você recebe o seu aluguel, você não tem a dedução, você não paga imposto de renda. Quando você recebe, então, os dividendos, por enquanto não está sendo tributado. Esse valor que aparece aqui que eu recebi hoje, ele é líquido, ou seja, ele é isento de imposto de renda. Além disso, tem a questão que você não tem muitos atravessadores. É claro que você paga um valorzinho para a administradora do fundo imobiliário, você paga um valorzinho, mas não tem aquele contato que você tem, por exemplo, com a imobiliária, que você precisa pagar. Se você tem um imóvel, você precisa pagar então um valor para a imobiliária poder administrar. Se você não paga para a imobiliária, você mesmo tem que ter o contato com o inquilino. Às vezes isso pode gerar perca de tempo, alguns problemas, etc., que a gente já conhece que existe. Além disso, outra vantagem fantástica é que se você precisar de liquidez, se precisar resgatar o seu dinheiro, você consegue fazer aí no máximo, sei lá, 3 dias, você consegue ter o seu dinheiro na conta, você investindo em fundos imobiliários. E se você tiver um imóvel para você vender, vai demorar aí muitos anos, tá bom? Às vezes demora muitos anos mesmo. Você que tem algum imóvel, você sabe como é. Bom, enfim, essa é uma forma simples, prática e que eu estou fazendo então ter aluguéis, ou seja, dividendos, sem ter o imóvel físico. Tá bom? Se inscreva no canal, um forte abraço, até a próxima, fui, tchau!